Você também tem dificuldade em fazer aquela expressão ficar bem top e ao invés de ficar algo fluido, o seu desenho fica meio estático, fica com uma cara meio sem expressão, sem vida? Opa, eu sou o Godoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou te ajudar com isso. Eu vou te dar várias dicas de como você faz para desenhar melhores expressões para os seus personagens enquanto eu desenho um rostinho aplicando essas dicas que eu vou dar para vocês no vídeo de hoje. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos de arte como este daqui que você vai assistir hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop para a gente fazer esse nosso estudo de expressões. E para fazer esta ilustração que vocês estão vendo, eu já comecei fazendo justamente isso, desenhando rostos para começar a identificar a expressão dessa personagem. E nesse começo eu até trouxe algo que eu não tenho o costume de trazer para o canal, que são versões que eu descartei de uma ilustração. Essas primeiras horas, na verdade, eu acabei até descartando, mas eu decidi trazer porque ajuda a conversar com vocês justamente sobre esse tópico que é expressão. Uma das coisas que eu mais queria fazer para essa personagem é que ela tivesse uma expressão que fosse bastante impactante para quem fosse ver essa ilustra. Era uma ilustra de um retratinho, então o foco dessa arte é justamente o rostinho da personagem, e para fazer com que este rosto ficasse bem interessante para a pessoa que estivesse vendo, eu quis trazer essa expressão. Porém, essas primeiras expressões eu acabei não gostando tanto assim, não conversava tanto com essa personagem que eu queria trazer, com a personalidade que eu tava imaginando para ela, porque a primeira expressão foi uma expressão meio eu tô nem aí, sabe, meio que olhando ali com um olhar meio de desdém, e a segunda já é uma expressão full pistola ali, onde essa personagem ela tá gritando com Deus e o mundo, e para essa personagem eu senti que não seria muito interessante trazer essa personalidade. Eu queria trazer algo mais ameno, algo mais alegre, mais divertido, e essas duas primeiras expressões não estavam comunicando isso, então eu até descartei e eu trouxe uma nova ilustração do zerinho, né, fazendo dessa vez o rosto que eu queria fazer, porém a abordagem ela é a mesma, e por mais que eu tenha descartado essas primeiras duas versões, o resultado ficou muito bom. Ele me agradou bastante, porque eu consegui colocar justamente o que eu estava querendo para essa ilustração, que é uma boa expressão. E como que eu pensei nisso, né? Como que eu comecei a arquitetar este desenho para que eu conseguisse trazer boas expressões? E a primeira coisa que eu quero deixar como dica para vocês, que foi o pilar dessa ilustração, foi o gestual, foi a energia que eu quis trazer nessas linhas. Existem muitas maneiras diferentes de fazer linhas, né? Existe aquela maneira que ela é bem mais técnica, que ela é fundada naqueles livros mais antigos de como desenhar rostos, tipo daquele do Andrew Loomis, Heads and Hands, onde você faz toda aquela estrutura, né, desenhando um círculo e faz linha e tudo mais. E isso te traz um resultado que ele é bem assertivo, ele é bem preciso, porém ele acaba perdendo algo mágico que é a expressão mesmo, né? Por a gente estar fazendo algo que é super numérico, ele é bem mais pautado ali na realidade, a gente vai conseguir um resultado bom, porém ele vai deixar um pouco a desejar. É claro que se você for um artista mais habilidoso, mais experiente, você vai conseguir colocar a expressão mesmo nessa hierarquia, né? Nessa estrutura pré-made, né? Porém, de uma forma geral, eu sinto que é bem mais difícil de você colocar vida nesse tipo de estrutura, porque a própria estrutura ela é um pouco mais rígida, ela te deixa um pouco travado nesses moldes. E na minha experiência, a maneira de desenhar que mais me ajudou a trazer vida e expressão, seja para o rosto dos personagens ou então até para as poses, não foi fazendo esse tipo de estrutura, que ajuda a gente a acertar, porém tira, né, um pouco dessa vida do nosso personagem, mas sim fazer o completo oposto, desenhar as linhas como se elas fossem ondas, fazer S's, fazer C's, fazer curvas, linhas que elas fossem se conectando
conectando entre si e pensar nessa expressão antes mesmo de pensar se a anatomia ela está correta. É um processo oposto, né, a esse primeiro, aonde a gente começa pensando na parte técnica, onde a gente começa pensando em acertar a posição das coisas. Aqui não, aqui eu tô tentando trazer é a vida primeiro, eu tô querendo encaixar essa pose, eu tô querendo ver como que esse sorriso vai ficar no rosto dessa personagem, e vocês podem perceber que eu comecei com uma estrutura de rosto até que simples, mas fazendo ali o formatinho, né, do rosto, meio que pensando ali nas bochechinhas, meio que pensando ali no queixo, sem fazer muitas guias ou coisas do tipo, e aí depois eu já fui atacando nesse rosto. E as linhas, quando eu quero fazer algo bem expressivo, elas são bem grandes mesmo. Eu gosto de fazer uma grande linha que ela conecte várias coisas. Então, quanto menos linha você usar para você construir esse rosto, mais você vai ter uma expressão ali acontecendo. A expressão ela mora muito no macro da peça, né? É muito no olhar geral ao invés do olhar detalhado. Inclusive, isso daí é algo que eu já ouvi com recorrência de outros artistas. Quanto mais você detalha um personagem, menos expressão ele fica no final. Parece que quanto mais linhas a gente vai colocando, a gente acaba diminuindo o impacto dessa expressão. Então, uma das coisas que mais ajuda é você pensar logo de cara no qual que vai ser o impacto inicial que você vai querer colocar. Se o seu personagem ele tá com raiva, tenta fazer tudo com raiva logo no começo, sabe? Tenta fazer aquela sobrancelha arqueada bem forte, aqueles olhinhos espremidos, né, quase que fechando de tanta raiva que seu personagem tá tendo. Abusa da quantidade de formato diferente que você consegue fazer com a boca, sabe? Aquela boca aberta bem feroz mesmo, aqueles dentes saindo, sabe? Quando você consegue colocar essas informações que são bem vívidas na nossa cabeça nesse começo já dessa peça, a gente consegue manter muito dessa expressão até o final dela. É muito importante mesmo a gente resolver essa questão da expressão logo no começo, porque quanto mais coisa a gente vai colocando, mais a gente vai repensando nessas informações iniciais. A gente acaba repensando na expressão, normalmente a gente acaba diminuindo a intensidade das coisas. Então, quanto mais a gente conseguir nessas primeiras linhas colocar toda essa emoção que a gente quer passar para o nosso personagem, mais é a chance da gente manter isso até o final da peça. E é claro que eu tô falando aqui de linha, mas você não precisa começar com linha, você também pode começar nesse processo direto com cores ou então direto com valores. A abordagem é a mesma, sabe? O tipo de pensamento que você tem que ter é o mesmo, o que vai mudar mesmo é o processo, né? Que ao invés de usar linhas, você vai usar manchas, mas aí, nesse caso, né, onde você tá fazendo ali com manchas, tenta pensar nessas manchas trazendo essa expressividade toda logo de início. E aí, só depois de você colocar as informações que você quer, você começa a pensar na anatomia em si. E aí você vai lapidando aquilo que você fez. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma boca, nesse exemplo, onde a personagem ela está boladíssima, a boca ela vai estar ali super aberta, os dentão ali vão estar tudo afiado, ela vai estar gritando, a língua vai estar contorcendo ali dentro da boca. E aí depois que a gente colocar essas informações, a gente volta com um olhar mais analítico para aquilo que a gente fez. A gente olha para esses dentinhos, vê se a anatomia deles está de acordo com aquilo que a gente gostaria de ter, e aí a gente começa a ter mais calma na hora de fazer essa personagem, né? Porque o começo, quando a gente quer colocar muita expressão, a gente, né, que tá fazendo a peça também fica meio que tomado por essa expressão, e a gente faz as coisas de maneira mais impulsiva, e aí depois a gente vem, né, com esse olhar um pouco mais cirúrgico, mais clínico, e aí a gente passa um pente fino. Uma das coisas que sempre acabo passando um pouco do ponto quando eu tento colocar expressão são narizes, né? Eu acabo fazendo os narizes de uma maneira super pouco funcional do ponto de vista
anatômico, e aí depois eu volto ali para trazer um pouco da anatomia real ali de um nariz, das proporções reais de um rosto, de volta para minha personagem, né? Recapturando aquela parte realista da peça que a gente acaba deixando de lado quando a gente vai fazer este processinho de expressão. Mas agora chega da gente falar sobre como colocar expressão em uma personagem e bora dar uma olhada para ver como ficou este nosso retratinho de hoje. E bom pessoal, esse foi o resultado dessa nossa arte de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse nosso papo sobre expressões faciais e deste nosso desenho também. E se você gostou, me retribua com o seu joinha e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, se foi!